Olá pessoal, tudo bem? Esta é uma aula do curso de Economia Brasileira. Aqui quem fala é a professora Terezinha. Nosso bate-papo de hoje será sobre a economia da República Velha. Essa economia, nós podemos distinguir dois períodos, que é o período da República das Espadas e o período da República das Oligarquias. O que caracteriza esses dois períodos é quem está no poder. Ora são os militares, ora são os barões do café. E isso faz diferença na implementação de ações de aceleramento do crescimento econômico. O eixo da economia brasileira na República Velha passou a ser o café. Mas era o mesmo modelo, era reproduzido o mesmo modelo de economia agroexportadora. Consolida-se a Inglaterra no aporte de recursos financeiros, tanto para a produção, para o transporte e também para a comercialização do café, e também intensifica mais ainda o fornecimento de produtos britânicos manufaturados para a colônia. No período da República das Espadas, foi ensaiado um programa de industrialização para solucionar os problemas do Brasil. Ocorreu um processo de liberalização da economia, que é conhecido como encilhamento. O que consistia esse encilhamento? Era em permitir crédito livre a indústrias que desejassem instalar-se em território nacional. Essa política permitia que os bancos emitissem moeda sem qualquer lastro de ouro. E isso levou a uma crise sem precedentes. Então, nesse período da República das Espadas, a política visava o quê? Aumentar a massa salarial para iniciar um processo de industrialização. Essa política deveria fazer com que as empresas pudessem pagar seus operários e, com isso, aumentar o mercado consumidor, estimulando, com isso, o processo de industrialização. Não teve sucesso a política e o que aconteceu foi o crescimento da nossa inflação, que ela cresceu de modo exagerado. Então, a República Oligárquica, ela tem sua história atrelada ao ciclo do café, que alcança o seu apogeu. Então, o café é um produto, de certa forma, excêntrico para a época. Ele chegou ao Brasil em 1723, plantados no Pará. Depois foi produzido no Maranhão e depois ele migrou para outras partes do Brasil. O que é que facilitou esse crescimento da atividade cafeeira no Brasil? Foi a decadência do ciclo da mineração, portanto, havia fatores de produção ociosos, a exemplo de mão de obra, terras ociosas também. Então, fazendas ociosas com capacidades ociosas. Então, existia, de certa forma, um acúmulo de capital nacional. E isso foi básico para a expansão da cultura no Brasil, né? Então, o capital inicial para a implantação da cultura era predominantemente nacional. Então, essa é a diferença. No ciclo do açúcar, nós tínhamos um ciclo que foi bancado pelo capital internacional e no ciclo do café, predominava já o capital acumulado ao longo dos anos. Então, ele era eminentemente nacional no início. Tá? Então, a produção inicial estava voltada para o mercado interno. Outra diferença do ciclo do café, então, que estava voltado, desde o primeiro momento, para o mercado externo. Então, o café ele começou sendo produzido para abastecer o mercado interno. E, gradativamente, ele foi se transformando em produto de exportação. Então, a primeira fase de expansão, ela concentra-se no Rio de Janeiro. Depois, há uma expansão para São Paulo, Minas e Espírito Santo. O período de prosperidade vai de 1850 a 1890.
o que acontece? Ocorre o deslocamento do eixo dinâmico da economia para o café. Então, antes nós existia a policultura, alguns surtos industriais que não se concretizaram, e o café gradativamente ele vai assumindo esse eixo dinâmico, vai tomando, vamos dizer, tomando conta da economia, favorecendo um crescimento, um desenvolvimento brasileiro. Então, o café passa a ser a principal atividade da economia brasileira, responsável pela melhoria, pela situação financeira, melhoria da situação financeira no Brasil, que vinha exatamente de vários e vários empréstimos e com que esses empréstimos eles passavam a ser que levavam desequilíbrios na balança comercial, né? O Centro-Sul passou a ser o núcleo central de desenvolvimento econômico do país, com o crescimento da indústria cafeeira. Sai do Nordeste, que na época do açúcar, depois passa para a mineração ali na região de Minas, e agora é o Centro-Sul, que é o centro dinâmico da economia. Então, vale salientar também que esse modelo de crescimento implantado era agroexportador, tá? E o bom desempenho da economia brasileira dependia também de condições do mercado internacional. Então, ele dependia, embora ele tivesse começado inicialmente para atender a demanda do mercado interno, mas gradualmente ele foi crescendo para atender essa demanda do mercado internacional, portanto, a economia continuava a depender de estímulos externos. As condições não eram controladas pelo Brasil, apesar de ser o principal produtor mundial de café. Então, ele dependia da demanda por esse produto. E outros fatores poderiam influir no comportamento da nossa oferta. A exemplo das próprias companhias atacadistas, com a especulação dos estoques, outras concorrências que poderiam surgir a partir do momento em que o preço do café fazia com que houvesse vontade de investir nessa cultura, tá? Em resumo, numa economia agroexportadora, a irradiação do setor dinâmico sobre os demais setores da economia depende da natureza do processo produtivo e do efeito multiplicador desse setor nos demais. E o café, ele conseguiu dinamizar alguns setores da economia. Porém, nós temos que levar em consideração que esses outros setores, eles não conseguem o mesmo dinamismo do ciclo principal, que é o cafeeiro. Eles possuem um baixo nível de produtividade, se comparados a esse setor mais dinâmico, no caso o café. E dificilmente eles geram dinamismo próprio, eles estão atrelados ao ciclo do café. Por quê? Porque o setor de exportação é o que é o setor dinâmico e ele possui rentabilidade elevada. É claro que isso faz com que haja uma concentração de capital apenas nesse setor mais dinâmico. Então, essa situação propicia a elevação da desigualdade, tanto na distribuição de renda, como na distribuição do capital, do reinvestimento do capital. Continuando, a evolução da produção brasileira do café, em 1830, era de 18% do total mundial, tá? E aumentou para 51% em 1860. Alcançou 57% ao encerrar o período, tá? Então, esse crescimento contínuo do café, de certa forma, dinamizando a economia, dinamizando as receitas do Tesouro, fez com que houvesse um período de estabilidade política interna, tá? Cresce paralelamente a exportação do algodão também, da região de Pernambuco, Maranhão e da borracha do Amazonas. Então, passa a ser uma pauta de exportação com vários produtos, mas tendo o café como carro-chefe. Vejamos agora as características do modelo agroexportador.
a exportação é a variável quase que exclusiva na determinação da renda nacional e única fonte de dinamismo da economia. Tá? Outra característica é a pauta de exportação, que possui base estreita. No caso da República Velha, nós tínhamos o café e surgiu depois o algodão e a borracha. Tá? Então, a pauta de exportações é bastante estreita. Tá? As importações constituem uma fonte flexível de suprimento de bens para atender boa parte da população. Ou seja, as importações, elas são flexíveis e nós praticamente importamos uma boa parte das necessidades da nossa população. Outra característica é a pauta de importações. Inclui produtos, matéria-prima e bem de consumo e de capital. Então, isso leva a um desequilíbrio. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre a base produtiva e a estrutura de demanda a ser atendida pelas importações. Como nossa economia é agroexportadora, o nosso capital é direcionado apenas para fomentar essa atividade. No entanto, as nossas demandas locais, elas ficam sem oferta. E o que acontece? Nós precisamos importar cada vez mais. E isso leva a um desequilíbrio da economia. Outro fator que nós devemos levar em consideração é que há um debate sobre uma tendência de deteriorização dos termos de troca das economias agroexportadoras. Ou seja, os preços das exportações, relativamente, tenderiam a cair frente às importações. Vejamos, à medida que a renda mundial cresce, há uma tendência ao crescimento menor da demanda por produtos primários e maior por produtos manufaturados. Tá? Nossa economia é agroexportadora, então existe uma tendência a uma menor demanda gradualmente no longo prazo. Vamos a um exemplo. O crescimento mundial é de 4%, tá? A demanda por café, 2%. E a demanda por manufaturas pode crescer até 7%. Isso é um caso hipotético, tá? Isso acontece por quê? Porque a elasticidade de renda de produtos alimentícios, ela é menor que zero. Ela tem de certa forma, ela é inelástica, tá? Outro fator que nós devemos analisar é que o mercado de manufaturas, ele é oligopolista. Já o mercado agrícola, ele tem características concorrenciais. Quer dizer, os produtos primários, a concorrência é bem mais acirrada. Então, o que acontece? Os ganhos de produtividade da produção dos produtos primários, eles são repassados para os preços. Ou seja, os produtos diminuem de preço para melhorar a competitividade. Já os ganhos obtidos no setor manufatureiro, eles são retidos na forma de lucros extraordinários, implicando em queda menor de preço. Se essa situação realmente for constatada, que isso é um debate, é uma discussão, se isso for realmente constatado, e eu acredito que seja, o que acontece? Uma deteriorização dos termos de troca. Haverá sempre crescimento relativamente inferior das economias agroexportadoras frente às economias mundiais. Ou seja, menor desenvolvimento, subdesenvolvimento das nações agroexportadoras. Então, isso é um comportamento e significa dizer que nós sempre vamos ser, se nós continuarmos economias agroexportadoras, existe uma tendência a um subdesenvolvimento. Então, isso é que leva, que justifica que as nações mudem o seu modelo de desenvolvimento.
Então, essa situação fortalece a defesa do crescimento do setor industrial. Então, por isso é que se busca a inserção das economias nessa nova ordem econômica e social, que é a industrialização do país. Outro fator que nós devemos levar em consideração são as oscilações do preço do café. E o preço do café depende das condições de demanda. E a demanda depende dos ciclos da economia mundial. Então, a partir do momento que a demanda mundial aumenta, consequentemente há um estímulo na melhoria da oferta. As condições de oferta, elas sofrem interferência tanto das condições físicas, a exemplos de geadas, pragas, pode diminuir essa oferta, mas também por investimentos feitos, que podem, nesse caso, aumentar a oferta. Tá? No período de preço alto, são feitos investimentos novos, que se incorporam à oferta após 4 anos, no caso do café. Então, o café está em alta, há um estímulo para aumentar os investimentos. Só que esse investimento ele só é incorporado à oferta após 4 anos, porque é uma cultura perene. Então vejamos, o aumento da oferta superior ao crescimento da demanda pode induzir uma queda nos preços e continuará enquanto a oferta expandir acima da demanda. Os investimentos diminuem ou param quando o mercado sinaliza excesso de oferta. Então, o que acontece com os preços? Eles tendem a cair. Sendo assim, a fase de crescimento dos preços gera impactos positivos sobre o restante da economia. Então, quanto mais os preços crescem, mais melhora a arrecadação e isso tem um impacto positivo na economia. Então, se a lucratividade cresce e ela é reinvestida no próprio setor. E isso, positivamente, vai gerar aumento de emprego e aumento do número de trabalhadores. O efeito contrário é exatamente a queda do emprego. Para minimizar esses problemas inerentes ao comportamento da economia, o governo pode intervir nos momentos de baixa do preço do café. E para isso ele implementa algumas medidas, a exemplo da desvalorização cambial e da valorização do café. O que seria essa desvalorização cambial? É a proteção do lucro em moeda nacional dos cafeicultores. É a sustentação do nível de emprego da economia. Vamos supor, a queda no preço do café tem um efeito multiplicador muito grande na economia, nos outros setores que giram em torno do café. Portanto, o governo tem interesse em que esse preço ele seja mantido para poder não interferir, a economia não sofrer tanto esses efeitos. Porém, a desvalorização cambial incorre em alguns problemas sérios. Por exemplo, ela camufla a queda do preço. E essa queda do preço sinaliza o excesso de oferta, indicando a necessidade de reversão do investimento. Então, se o preço está caindo, está acontecendo excesso de oferta. Portanto, não é recomendável o investimento nessa atividade. Então, a manutenção dos investimentos acirra uma tendência a uma superprodução. Então, se o preço está caindo e continua ocorrendo investimentos, está sendo formalizada uma tendência a uma superprodução. Outro fator também, que é a desvalorização cambial, ela encareceu os produtos importados, que eram a base de consumo. Então, como existe uma discrepância entre a base de produtiva e as importações, porque nós não produzimos o que nós importamos, é claro que
a desvalorização cambial vai encarecer esses produtos, gerando inflação. Então, Celso Furtado ele chama essa situação de socialização das perdas, tá? Já a política de valorização do café ocorreu em Taubaté, uma reunião onde foi estabelecido um convênio para valorizar o preço do café. O que seria essa valorização? Consistia em retenção da parte do café na forma de estoques. Então, se a oferta estava maior do que a demanda, o governo entrava comprando esse estoque e, com isso, ele mantinha o preço do café em um nível desejável, tá? Então, com a oferta menor no mercado, os preços poderiam se recuperar. O que chama a atenção é exatamente de onde vem o dinheiro para bancar essa compra desse estoque. E ele vinha exatamente de financiamento externo. Tá? A valorização do café também trouxe problemas para a economia. Por exemplo, continuava uma tendência à superprodução. Por quê? Ao se comprar o estoque, se escondiam os sinais do mercado, que era um desequilíbrio entre oferta e demanda. E outra coisa, como o preço do café ficava em alta, estimulava outros países a plantar, aumentando a concorrência internacional. Resultado, ficou estabelecida a partir do momento que o governo começou a tomar medidas de proteção do café, ficou estabelecido, ficou definido, ficou sinalizado uma tendência para a superprodução. Então, a rentabilidade da economia cafeeira sempre atraía novos capitais e isso levava a uma superprodução. Então, a atração de capitais é a base para a superprodução, que era uma tendência da economia cafeeira nos últimos anos da República Velha. Então, veja, em 1930, na época da crise, a crise internacional, o que estava ocorrendo com o ciclo do café? A produção já era enorme, tá? Tendo em vista que não foi atentado para esse desequilíbrio entre oferta e demanda, tá? E com isso, os preços vieram abaixo. E isso levou o governo a intervir para sustentar o emprego e a renda da economia, né? Então, a crise do café foi um momento de ruptura no desenvolvimento econômico brasileiro. Então, surge, a partir desse momento que há esse desequilíbrio, surge a necessidade de industrialização. Não só por si, vamos supor, de forma satélite à atividade agroexportadora, mas sim para superar esses constrangimentos externos e o subdesenvolvimento. Então, a industrialização passou a ser, a partir desse momento, a meta prioritária da economia, tá? Fazendo uma retrospectiva, na fase inicial escravagista, porque o café ele teve dois momentos. Teve o café que utilizava a mão de obra escrava, e também o café, a produção de café que já utilizava a mão de obra, principalmente do imigrante, não é? Então, no início, o café fez crescer alguns setores de forma indireta, a exemplo do setor de transporte e o setor público. E com isso, melhorou a receita oferida na exportação. Então, o Tesouro passou, assim, a ter uma receita maior e estimular outros setores, investir em outros setores, né, proporcionando um melhor crescimento. E também outro fator foi a substituição do escravo pela mão de obra assalariada, que fez crescer também o mercado interno. Observa-se, a partir desse momento, a formação de dois mercados internos. O primeiro era formado pela classe trabalhadora e os grupos ligados a ela, que consumiam artigos importados, estimulando internamente apenas a produção de alguns tipos de alimentos, tá?
E o outro, o mercado consumidor, era numericamente maior, mas tinha uma característica, tinha baixa renda per capita. Portanto, ela só estimulava a adquirir produtos nacionais e baratos. A industrialização, ela veio para atender esse mercado incipiente, surgido principalmente com o processo de imigração, e a renda dos trabalhadores de imigração e a renda dos trabalhadores ligados ao café, né? A crise do setor exportador, ele gerou um impulsionamento da industrialização, principalmente em 2 períodos. Nos períodos de guerras, tá? Onde existia dificuldade de se importar bens manufaturados ou qualquer outro tipo de bem. Então, a industrialização ela se voltava ela voltava para atender esse mercado, tá? Por quê? Porque diminuía as exportações, consequentemente diminuía as divisas e havia dificuldade no balanço de pagamentos. Não tinha como importar, porque houve uma diminuição das divisas. Então, nós passávamos a produzir internamente para suprir a falta de importações. Outro impulso é o bom desempenho da atividade agrícola, no caso o café, gerava uma expansão da renda interna e, consequentemente, uma expansão do mercado consumidor. Como? Através do aumento da massa salarial, né? Então, era gerado capital para a importação de equipamentos e máquinas fundamentais para o crescimento, para o investimento no setor industrial. Portanto, a partir do momento em que há um estímulo, tanto nos momentos de crise, para o crescimento das atividades industriais, como nos momentos de melhoria das exportações, de crescimento das importações, direcionando os lucros para as atividades complementares, isso fez com que, na República Velha, se iniciasse esse processo de crescimento da industrialização brasileira. Agora nós vamos fazer algumas perguntas que eu quero que vocês respondam e coloquem na nossa plataforma, tá? A primeira, quais as características da economia brasileira na República Velha que justificam chamá-la de economia primária exportadora? A segunda, até que ponto a economia cafeeira favoreceu o crescimento da economia industrial?